tais belezas passassem desapercebidas. E assim, procurando alargar os horizontes de minha mente, acabei por encontrar a felicidade de quem conseguiu superar um grande obstáculo. Considerou-me um vencedor. A história desse homem causou profunda impressão em João. Na noite desse encontro, ele saiu decidido a não esmorecer na sua luta, por maiores dificuldades que surgissem. Quando Mauri chegou para visitá-lo, foi como se o sol brilhasse mais intensamente em seu caminho. Sentiu-se amparado, feliz, com a presença do amigo. Schwartz recebeu o colega com toda a consideração. Fez questão de percorrer com ele todo o hospital, mostrando seu funcionamento geral, e estabeleceu-se entre ambos um agradável relacionamento. A infraestrutura do mesmo, com sua organização e seus equipamentos de primeira linha, deixou Mauri muitíssimo bem impressionado e encantou-se com o trabalho que João estava realizando na enfermaria. Posteriormente ele foi apresentado a Almeida, o oncologista, e se inteirou do tratamento que estava sendo ministrado ao amigo e, infelizmente, a confirmação da gravidade do seu diagnóstico. Contudo, se por este lado a situação era difícil, em contrapartida o terapeuta pode abolir a muleta de João, substituindo-a pela bengala. O alívio que este sentiu foi enorme, e em tom brincalhão, comentou com Mauri: assim poderei caminhar com maior facilidade em direção à nova vida no além. Este se admira da calma do amigo, aprecio o teu senso de humor perante aos desafios de tua existência. Entretanto, creio que poderás caminhar com maior facilidade rumo a uma vida mais plena de harmonia, ainda aqui, nesta nossa escola primária, e usando do mesmo tom brincalhão, exclama: só porque conseguiste abrir um pouquinho mais esta sua cabeça, não pensa que já redimiste todos os teus pecados, recebendo um visto para o céu, mas, em seguida comenta em tom sério: e por falar nisso, observei que estás mais firme nas convicções espirituais. És verdade. La frequência ao centro espiritualista tiene-me ajudado mucho a reforçar la fé e a compreender melhor todo o que tenho passado. Usted gostaria de conhecer a o centro. E eu ficaria feliz se usted me acompanhasse uma noite. Mas é claro que eu pretendo ir contigo. Também quero conhecer o local que está te fazendo tanto bem. O Dr. Inani, o dirigente do centro, tendo tomado conhecimento de que Mauri realizava um trabalho espiritualista em sua cidade, fez questão de que ele se sentasse à mesa. Um tanto constrangido, este aceitou, posicionando-se ao lado de uma senhora, médium da casa, que retornava de uma longa viagem. Passara 3 meses percorrendo a Europa em companhia da filha. Os trabalhos ocorreram, como sempre, em perfeita harmonia. Foram recebidas várias psicografias, contudo nenhuma dirigida a Mauri, nem a João. Este, acompanhado de Bettina, permanecera sentado na assistência e fora tratado como de costume na sala especial. Ao término da sessão, após a retirada dos frequentadores, os médiuns permaneceram mais um pouco na casa para conversar com o companheiro visitante. Comentaram os trabalhos exercidos em ambas as casas, satisfeitos com a sua semelhança. E trocaram experiências. Uma delas foi a mais elucidativa que João já ouvira, comprovando a necessidade do perdão para se alcançar evolução. A senhora que ficara sentada ao lado de Mauri na mesa dos trabalhos, cujo nome Joanita demonstrava sua descendência espanhola, pediu permissão a Hernani para contar sua história, que incluía a participação deste. Sua vida tinha sido toda de sofrimento. A deformação que existia em seu corpo físico atestava isso. Uma séria doença, esclerodermia sistêmica progressiva, pouco conhecida na década de 50, quando sua idade não ultrapassava os 20 anos, fora detectada como fatal, tendo os médicos na ocasião dado no máximo 3 meses de vida para ela. Joanita pertencia a uma família espírita,
Portanto, já possui àquela época uma compreensão mais abrangente sobre a fugaz experiência de vida pela Terra. Casada há poucos anos, tinha uma filha pequena e, em função disso, declarou com firmeza para a junta médica que atendia: os senhores pensam que podem determinar um prazo de vida para mim. Ledo engano. Somente retornarei à espiritualidade depois de criar a minha filha. E deu início à luta pela sua sobrevivência. Submeteu-se a todos os tratamentos existentes. Entretanto, o marido não suportou acompanhá-la nessa batalha e retirou-se do casamento, abandonando-a com a filha. Em contraposição, a família apoiou a ambas e os anos foram passando. De muita luta, muitas dores, mas Joanita reagia sempre apoiada numa fé inabalável. Tinha certeza de estar resgatando algo que desconhecia do seu passado remoto. O corpo físico foi sofrendo as consequências da doença. Começou a deformar as extremidades pela falta de circulação. Os dedos foram afinando, enrijecendo, se deformando e a pele endurecendo. Gradativamente a vitalidade foi diminuindo em todo o organismo. Mas ela continuava lecionando e lutando para vencer a sua provação. Hoje, avó de vários netos e aguardando a chegada de um bisneto, continua sobrevivendo com suas limitações, tendo aprendido a conviver com a dor constante, levando uma vida quase normal. Interrompendo um pouco seu relato para recuperar o fôlego, ela volta a pedir permissão ao dirigente para prosseguir, explicando para os ouvintes: eu posso entrar em todos os detalhes de minhas vidas, presente e pregressas, mas não tenho o direito de me referir a regressões de outrem sem sua permissão. Já que o Anani concorda, vou continuar. Aqui no centro, temos tido muitas regressões, na sua maioria espontâneas, nos momentos em que nos concentramos durante as reuniões especiais para os médiuns. E foi em uma dessas que eu regredi ao tempo da Inquisição. Vi a mim mesma, homem musculoso com muita força física e nenhum sentimento de humanidade. Com prazer exerci a minha função de carrasco e torturador. Em dado momento estava submetendo uma mulher, já entrada em anos, às piores torturas e humilhações que, por me deixarem envergonhada, vou omitir detalhes. A essa altura, a respiração de Joanita começou a ficar ofegante pela emoção que sentia e procurou assim, encurtar ao máximo o relato. Prosseguiu com certa dificuldade. Reconheci apavorada no olhar daquela mulher. O repúdio que às vezes percebia nos olhos de Anani em relação a mim. Quando comecei a frequentar esta casa. Bem antes de nos tornarmos os grandes amigos que somos hoje em dia. Ao término daquela regressão, fui intuída e compelida a me aproximar dele, para pedir o seu perdão pelo passado. Temi que ele não compreendesse a minha atitude e me achasse perturbada, mais ofegante ainda. Dirigiu-se a este: por favor, Hernani, continua por mim, e tomando um copo d'água, permaneceu calada a fim de normalizar sua respiração. Hernani prontamente deu continuidade à história, porém, antes de prosseguir, preciso explicar um dado importante. Vários anos antes de conhecer Joanita, eu havia me submetido a algumas regressões num centro de estudos espiritualistas em Porto Alegre. E ela desconhecia tal fato. Naquele local tive a oportunidade de conhecer algumas de minhas vidas passadas. Na primeira delas, que pude ter acesso, eu fui um guerreiro romano sanguinário e, entre as batalhas que participava dizimando famílias inteiras e escravizando a muitos, tinha como lazer dos mais prazerosos, assistir à mortandade dos cristãos sendo devorados na arena pelos leões famintos. Em outras regressões, pude enxergar relances de vidas posteriores em que muito sofri, como resgate pelo suplício e maldade que causara a tantos seres, naquela odiosa encarnação romana. Durante a Inquisição sofri terrivelmente nas mãos de um carrasco. Como mulher considerada bruxa pelos atributos mediúnicos que possuía, terminei na fogueira. E foi nessa encarnação que nossos espíritos, meu e de Joanita, se encontraram pela primeira vez.
Ela foi o carrasco que me proporcionou a maior parcela de resgate de meus hediondos crimes. Nesse momento ele silencia, por um lapso de tempo, olhando para a amiga, para em seguida confessar: eu desconhecia que você percebia a rejeição em meu olhar. Nunca me falou sobre isso. Na verdade, quando fomos apresentados aqui no centro, realmente senti uma inexplicável aversão. Ao apertar a sua mão, foi como se existisse uma forte barreira entre nós. Eu me condenava por não simpatizar com você. Perguntava-me como poderia sentir e reagir dessa maneira com uma pessoa tão suave e sofrida. Onde estava o sentimento de amor fraterno que eu pregava aos outros? E isto me atormentava. Felizmente, aos poucos, essa estranha aversão foi se transformando em simpatia, dando lugar à amizade, e dirigindo-se à amiga, conclui comovido: Joanita, quando ao término de sua regressão você me pediu que a perdoasse, eu senti a energia do amor cósmico nos envolvendo, dando início a este amor fraterno que nos une atualmente. Lembra-se do que lhe falei? Igualmente sensibilizada pelas revelações do amigo e a recordação do fato, ela transmite, aos demais, as palavras proferidas por Anani: o perdão, minha irmã, é o único remédio para nossas almas feridas em consequência dos erros que cometemos. Eu a perdoo com toda a energia do afeto que está começando a nos unir. E espero que um dia eu também possa ser igualmente perdoado pelo mal que causei a inúmeros irmãos no passado. E novamente tomada pela emoção, ela dá por terminada a história, de mãos dadas. Muito emocionados, fizemos uma prece de agradecimento ao Pai por proporcionar o nosso reencontro nesta casa de oração, favorecendo a oportunidade de ambos desenvolvermos o amor cósmico, unindo nossos espíritos, em busca de evolução. A comoção foi geral. O grupo passou então a falar sobre o perdão e o amor, e a importância dessas energias sublimes para a evolução da humanidade. Ninguém prestara atenção à retirada discreta de Bettina para um canto da sala, pouco antes de Joan e Mauri começarem as despedidas para se retirarem. Admirado por esta, sempre tão gentil e educada, não estar ao lado deles também se despedindo, Joan olhou ao redor à sua procura. Quando a viu sentada em estranha posição, preocupou-se em seguida. De olhos fechados e com a cabeça inclinada sobre o ombro esquerdo, ela parecia não estar se sentindo bem. Chamou por Mauri e ambos foram atendê-lo imediatamente, sendo seguidos pelo dirigente da casa. Com um dos braços Joan sustentou os ombros de Bettina e com o outro amparou sua cabeça que continuava sem equilíbrio, enquanto Mauri tentava auscultar seu coração ao mesmo tempo em que tomava seu pulso. Batimento fraquíssimo, respiração quase ausente. Num estado como de hipnose profunda. Somente as pálpebras tinham movimento, tremendo sem parar. Preocupadíssimos, os dois médicos resolveram levá-la imediatamente para o hospital. No tempo de chamarmos um táxi, Joan exclama aflito: necessitamos levar Bettina com urgência ao hospital. Imediatamente Anani se prontificou para levá-los em seu carro, enquanto Mauri começava a erguê-la. Joan, ajuda-me a segurá-la. Vou levá-la no colo até o carro. Temos que medicá-la imediatamente. Nem bem Mauri terminara de falar, Bettina começou a balbuciar umas palavras entremeadas de espanhol paraguaio. Me deixem falar. Vou parar estoiaca. Joan leva um susto ao escutar tal frase. Aproxima-se dela, espantado. Bettina. O que está dizendo? Ela abre os olhos, com um olhar estranho, profundo, como se penetrasse em sua mente, repetindo o que dissera. Vou parar. Sou eu? Janaína. Tive permissão para me comunicar contigo antes de reencarnar novamente. Preciso dizer o que não pude, quando fui sua filha para Guaçu. O amor de pai que me deste, e a convivência fraterna que tivemos em uma outra vida, não haviam conseguido desfazer a mágoa gravada em meu espírito, apesar de tê-lo perdoado pelo que me fizeste. Eu vim agora mais esclarecida.
atraída pela energia do perdão que foi invocada aqui, para dizer que a tua evolução me libertou da amargura. Para João, nada mais resta de negativo entre nós a atrapalhar nossos caminhos. Meu perdão é total. Somos agora almas irmãs que se reencontrarão, por vezes, ao longo da jornada. Um meio círculo se formará pelos médiums atraídos pela incorporação espontânea de Bettina. João, completamente estarrecido, com os olhos marejados de lágrimas, só consegue balbuciar umas poucas palavras em espanhol. Janaína querida. Paraguaçu. O seu perdão me libertou. Obrigado. Muito obrigado. Seja feliz em sua nova experiência, sob a luz do nosso Pai. Bettina sai do transe e se assusta com todos à sua volta. Ficara inconsciente, de nada se lembrava. Apenas que procurara se sentar num lugar mais afastado, pois não se sentia bem. Uma leve taquicardia deixara tonta e ela não quis perturbar a animada conversa entre os presentes, por isso se afastara. De repente caíra num sono profundo. Mauri tranquiliza-a, não fica preocupada. Tu tiveste uma incorporação inconsciente, Bettina. Tiveste a oportunidade rara de transmitir com clareza uma mensagem muito importante para o João. O que aconteceu, faz parte de uma longa história. Emocionado, João faz uma promessa, e o poderá esclarecer aos toda incrível história centenária. Afinal, os teres parte dela. Promessa feita, foi cumprida ainda em companhia de Mauri. Bettina encantou-se com a narrativa da saga de Rodrigo e João comprometeu-se a lhe enviar uma cópia do livro Cui, tão logo chegasse em Assunção. Ficarei aguardando ansiosa. Deve ser fantástico, responde entusiasmada, afirmando, agora entendo por que nos entendemos tão bem, com amizade tão espontânea e fraternal, e virando-se para Mauri insinua esperançosa. Se o senhor pudesse conversar sobre isso com o Schwartz, me ajudaria sobremaneira. Como assim? Ele pergunta surpreso. É que eu não sei se ele não percebe mesmo o quanto eu o amo, ou se ele se esquiva de mim por eu não ser judia. Ele não acredita na continuidade da vida através dessa jornada com inúmeras experiências. Não admite mudarmos de raça e muito menos de religião. Mas meu amor por ele é tão grande que até me converteria ao judaísmo. Mauri sorri compreensivo. Se houver oportunidade, tocarei neste assunto espiritualista com ele. Mas não te prometo. Tenho somente mais 4 dias aqui. Enquanto fazia as malas para retornar à Assunção, João sentia seu coração oprimido pelo fato de ter que encerrar, tão mais cedo do que planejara, o período previsto para o aprendizado em São Paulo. A tristeza dominara-o no momento da despedida a seus pacientes. Fizeram um enorme esforço para não deixar transparecer a estes que sentia estar se aproximando o momento de sua partida para a espiritualidade. Não queria desanimá-los, pois muitos haviam se fortalecido com o seu exemplo. Dissera apenas que precisava retornar ao seu país, sem entrar em maiores explicações. Apesar do Dr. a entidade médica que o tratava no centro espiritualista, afirmar seguidamente que o importante era não perder a fé, mas sim se entregar nas mãos de Jesus, o seu corpo a cada dia mais enfraquecido pela quimioterapia, fazia-o crer que sua hora estava se aproximando. Depois que Mauri partira, a solidão, antes inexistente, se fizera presente em seu apartamento e sentindo-se definhar rapidamente pelos efeitos colaterais do tratamento, chegara à conclusão de que era hora de retornar à casa paterna. Sentia a necessidade da presença dos pais ao seu lado. Ansiava pelo carinho e pela assistência de sua mãe. O doutor Almeida indicara a João um colega oncologista em Assunção para que não fosse interrompida a quimioterapia. Mesmo sem ter conseguido ainda uma melhora contra a doença, o médico não perdera a esperança de João alcançar a cura. Por sua vontade, seu paciente não abandonaria os seus cuidados, porém este fora irredutível na decisão de voltar para seu país. Quero morrer na minha terra,
afirmara para o médico em espanhol, começando a desanimar de lutar. Tendo terminado de arrumar a bagagem já pronto para partir, fui apreciar pela última vez a vista parcial da pujante cidade que tão bem o acolhera. Faltava ainda meia hora para que Bettine e Schwartz fossem buscá-lo para levá-lo ao aeroporto. Estes fizeram questão de acompanhá-lo. Sentiam-se entristecidos com a marcha dos acontecimentos. O que será de minha vida daqui para a frente? Pensava João angustiado, com um olhar distante sobre os prédios que se estendiam à sua frente. Fiz muito mal em não contar para meus pais a minha real situação. Deveria tê-los preparado. Mas ainda bem que os alertei para o meu aspecto mais magro e abatido. Assim pelo menos o choque, quando me enxergarem, será menor. Oh, meu Deus! E com a Jurana, como vai ser? Doía em sua alma a certeza de que não poderia estar em sua companhia nas festas de final de ano. Sabia que não teria condições de viajar. O toque do interfone tirou-o desse triste devaneio. Era o porteiro comunicando a chegada dos amigos. Uma hora mais tarde já se encontrava a bordo da aeronave, iniciando a decolagem. Estaremos aguardando seu retorno para a conclusão do curso. Os ares do seu rincão natal irão fazer com que você se recupere logo, afirmara Schwartz ao se despedir, procurando animar o amigo. Faça com fé o que lhe indicaram na Casa Luz do Oriente. Sei que a espiritualidade continuará protegendo e o que for melhor para você acontecerá. Murmurara Bettine ao seu ouvido, no momento em que o abraçara em despedida. João relembrava com carinho as palavras animadoras dos amigos enquanto o avião subia rapidamente, afastando de um convívio que, apesar de menos de um ano de duração, proporcionara a ele um grande ensinamento. Amadurecera muito naqueles meses. Adquiri mais sabedoria. Resta saber se saberei aplicá-la devidamente no período de vida que me resta. Não tenho mais esperanças de sobreviver, mas vou fazer exatamente o que o Dr. Hans me recomendou. Vou me concentrar nas noites do trabalho espiritual, tomar água que será energizada no copo ao meu lado com toda a fé. Certamente estarão me preparando para minha passagem. Seja o que Deus quiser. Logo nos primeiros dias em Assunção, João foi procurar o oncologista que Almeida recomendara, membro do corpo médico do Hospital Nossa Senhora da Consolação, a mais importante clínica oncológica do país. Médico ainda jovem, cujos traços marcantes de seu rosto indicavam sua pura origem guarani, Ranulfo Ibanez era de uma modéstia que não deixava transparecer o excelente conceito que já conquistara em pouco tempo entre a comunidade médica paraguaia. No consultório simples, sem nenhuma ostentação, somente um diploma emoldurado, fixado na parede por trás da mesa de consulta, atestava o seu alto grau de conhecimentos. Fizera a especialização em oncologia durante 3 anos em um dos mais importantes hospitais ingleses, St. Patrick Hospital, tendo retornado a Assunção há pouco mais de um ano. Após uma longa consulta, com demorada análise dos exames que João lhe entregara, Ibanez elogiou o tratamento realizado até então e marcou, com algumas modificações, a continuidade da quimioterapia. Sem dar falsas esperanças ao seu novo paciente, também não descartou a possibilidade deste conquistar a cura. Esta vai depender exclusivamente da reação de seu organismo ao tratamento. Declarou olhando com simpatia. Seu médico brasileiro manteve uma demorada conversa telefônica comigo, expondo seu caso. Contou-me também que você tem vencido sérios desafios, portanto espero que essa sua fibra nos ajude a vencer mais esta batalha. João saiu do hospital ligeiramente mais otimista. A segurança que sentira na maneira do colega diagnosticar e nas suas palavras de incentivo, despertara nele uma tênue esperança. Contudo, no correr dos dias a melhora não se manifestava. Apenas a indisposição causada pelos efeitos colaterais da nova quimioterapia diminuíra de intensidade. Meu Deus! Estou me acabando, pensava ao se olhar no espelho,
Felizmente Joana não está me vendo assim. Pareço um ET. Quando os cabelos começaram a cair, Joana achou melhor raspar a cabeça. Seu rosto outrora bonito e saudável, agora estava pálido com expressão de profundo abatimento. Quanto tempo ainda terei aqui na terra? Falava assim, em voz alta, para sua triste imagem refletida. Na verdade já sinto-me preparado para partir. Só desejaria, meu Deus, não sofrer muito até a hora de minha passagem. Meu filho. Que tolice é essa que está falando? Exclama Esperança, entrando neste exato momento no quarto do filho. Com esforço procura disfarçar o desejo de chorar que tal comentário lhe causara. Ela fora levar um suco de frutas e infelizmente surpreendera Joana num de seus raros momentos de tristeza. Este dificilmente demonstrava sentimento depressivo. Aceitava o que considerava inevitável. Ora, minha mãe. Já lhe falei que precisa compreender e aceitar que cada um de nós tem um tempo pré-determinado para nossa existência terrena. Traço e já sorridente, pergunta: já conheceu alguém que tenha ficado para semente, Dona Esperança? Tentando disfarçar sua angústia, ela coloca a bandeja sobre a cômoda para que o filho não veja as lágrimas que começam a brotar dos olhos cheios de tristeza, pois eu tenho fé de que a cura vai chegar para você. Continuo rezando muito para a Virgem de Cacupé pedindo que ela lhe devolva a saúde. João aproxima-se dela por trás e abraçando-a carinhosamente, beija os cabelos precocemente embranquecidos pelo sofrimento. Mãe querida, não fique rezando para que eu me cure. Já lhe expliquei que a melhor prece é aquela que nada pede além da harmonia e da luz. Ora, meu querido, não posso aceitar você partir tão cedo. Em plena juventude, mas a verdade, mãe, é que não sabemos o que é melhor para meu espírito. Retornar à espiritualidade ou permanecer aqui na terra. Portanto, o certo é pedir que se realize o melhor para todos nós. É assim que o Pai reza, eu sei, meu filho. Eu sei. Mas eu não consigo. Como posso ficar sem você? E virando-se de frente para ele, encosta a cabeça em seu ombro deixando as lágrimas correrem livremente. Ele acaricia seus cabelos e procurando segurar também a própria emoção força uma voz firme. Que isso, Dona Esperança? Não sabe que temos toda a eternidade para ficarmos juntos? Fazendo com que ela levante o rosto para ele, enxuga suas lágrimas. Ó, mãe! A única coisa certa que temos nessa vida aqui na terra é de que ela é passageira. Perante a eternidade ela é um ínfimo lapso de tempo. E eu não quero levar comigo a lembrança de seu rosto sofrido. Portanto, não chore. Vamos aproveitar o tempo que ainda temos aqui. Desculpe, querido. Traço ela tenta um sorriso, estancando as lágrimas. Eu sei que devo agir assim. Procuro ser forte, mas às vezes fraquejo. Então vou lhe fazer um pedido. O que, meu filho? Ela pergunta ansiosa. Que ao rezar o Pai Nosso vai assimilar com fé as palavras de Jesus. Pai, seja feita a tua vontade e não a nossa. Prometo que vou tentar. Ou melhor, vou atender ao teu pedido e passar a rezar igual ao seu pai. Prometo. Sorrindo ele se aproxima da cômoda. Agora sim. Estou satisfeito. E deixa eu tomar logo este suco, que deve estar ótimo. Bem. Então vamos chamar o seu pai para apreciarmos a tarde conversando sob a mangueira no quintal. Convida, já refeita, sentindo-se mais consolada. Pretendendo animar a mãe, este sugere com a voz entusiasmada, e planejar o nosso Natal. O mês de dezembro já iniciou e você ainda não começou a enfeitar a casa. Dona Esperança, eu estou ansioso por uma ceia bem linda e gostosa. A tarde chuvosa colaborava para a tristeza que João sentia e procurava a custo mantê-la escondida. Faltavam poucos dias para o Natal e ele não conseguia dissolver a angústia que o envolvia. Joana, meu amor. Daqui a 3 dias seria o nosso noivado. Sinto que você também está tão triste quanto eu,
e a dor da saudade comprimia seu coração amargurado. Ele continuava se comunicando seguido com ela através do computador e pelo telefone, contudo, ultimamente vinha procurando diminuir tal intercâmbio para que a separação final não fosse mais traumatizante ainda. Queria que ela refizesse a sua vida e fosse feliz. Todavia ela não desejava interromper nem espaçar o contato com ele. Queria aproveitar ao máximo a única maneira que lhe restava para manter ligação com quem amava tão intensamente. Na tentativa de minorar a angústia sufocante, ele resolve ligar a TV. A essa hora nada tem que me interesse. Mas preciso parar de pensar. Hoje é um dia terrível para Jurana e para mim. Nesta tarde eu estaria voando para Assunção. Oh, meu Deus! Tomara que ela não me telefone hoje à noite. Será pior para nós dois. Desatento, ele mudava os canais sem se deter em nenhuma programação. O telefone toca. Desanimado e magoado vai lentamente atendê-lo. Milagre alguém chamar. Quem será a esta hora? Incrível como os amigos e conhecidos desaparecem quando existe uma aproximação de morte causada pela AIDS. Ao colocar o fone no ouvido, uma onda de calor o envolve e o coração bate mais acelerado pela surpresa de ouvir a voz de sua amada. João querido, tenho uma notícia fantástica para te dar. Adivinha, passou no concurso para lecionar na PUC? Não. Isso é insignificante, responde Jurana fazendo suspense. Tu não sentes que estou vibrando de alegria? Um incrível pressentimento fez disparar mais ainda o coração de João. Será que é o que eu estou pensando? Sem querer acreditar. Sim, querido. Sei que já adivinhaste. Eu vou passar o Natal contigo. Com os teus e os meus pais. Nós três estaremos embarcando amanhã para Assunção. É tão inesperado que ouve que ele fica mudo. João. Estás me ouvindo? Com a voz embargada pela emoção ele responde, estou. Mas sem acreditar ainda no que ouvi. Você vem ir com os seus pais. Eles não aguentaram mais me ver chorando pelos cantos e acharam que o melhor era passarmos o Natal contigo e tua família, e os seus irmãos. Não vem também? Não. Desde que entraram em férias foram para a casa do tio Mauri. E nós três iríamos agora para lá, mas incrivelmente, surpreendentemente, os meus pais resolveram me levar para aí. Não é fantástico? Maior ainda foi o espanto dos pais de João. É um belo e inesperado presente de Natal, diz Fernandes sensibilizado. Estou muito contente com a felicidade que está iluminando seu rosto, meu filho. A Virgem atendeu às minhas preces. Fala Esperança abraçando o filho. Eu rezei conforme você me ensinou, querido. Pedi muita luz e harmonia para que o Natal não fosse triste, mas não acreditava que pudesse surgir tanta alegria. Sorrindo João afirma, viu como a prece assim funciona? É. Estou aprendendo, e, entusiasmada, passa a agir com a praticidade de dona de casa, ainda bem que a casa está bem preparada. Mas agora faltam umas tantas coisas. Preciso sair em seguida, e, apressada, vai se preparar para ir às compras a fim de aumentar os suprimentos e adquirir presentes para os visitantes. Infelizmente o tempo continuava chuvoso sem previsão de melhoria. Em virtude disso João não pudera ir ao aeroporto receber os visitantes. Não era prudente. No seu estado atual se apanhasse uma gripe, a tendência seria se transformar em pneumonia. Estou mesmo chegando ao fim. Por isso o Dr. Gustavo e a Dona Bianca resolveram passar o Natal aqui. Não represento mais um perigo para eles. Dentro em breve partirei e a Jurana terá mesmo que me esquecer. Conflitantes sentimentos alternavam-se em seu íntimo. A tristeza pela própria situação e a felicidade de rever a sua amada, que deixavam-no cheio de incerteza quanto à reação que eles teriam ao vê-lo em tal estado de fraqueza. Ansioso, observava a mãe que, inquieta, examinava todos os detalhes da casa entrando e saindo da sala para a cozinha. Eles estão demorando muito, não acha?
Pergunta está igualmente ansiosa, olhando pela janela. Com certeza o pai foi levá-los primeiro no hotel para deixarem a bagagem. É verdade. Como não pensei nisso? Foi precipitação minha colocar o soufflé no forno. Se eles se atrasarem muito para virem almoçar, este irá murchar. Tolice, mãe. Não fique assim tão preocupada. Vai correr tudo bem. Na verdade, Esperança deixava transparecer preocupação pelas coisas corriqueiras com o intuito de disfarçar o medo que sentia no íntimo. Temia a reação de Jurana e dos pais, ao se defrontarem com o aspecto físico do filho. Não queria que eles demonstrassem pena e muito menos preconceito pela doença. Ó Virgem Mãe Santíssima! Não deixe que meu filho sofra mais do que já vem sofrendo. Afaste dele qualquer mágoa ou desilusão. Assim ela rezava enquanto circulava pela casa. Suas preces foram ouvidas e a harmonia divina se fez presente durante os 5 dias em que durou a estadia dos pais de Jurana em Assunção. Desde a chegada até o momento da partida. A noite de Natal superou todas as expectativas, transcorrendo em clima de fraterna alegria, com a presença também de alguns parentes mais próximos. Antes da ceia, uma fervorosa prece foi iniciada por Fernandes e concluída por Gustavo, tendo sido proferida nos idiomas pátrios de cada um. Em seguida, com a participação de todos, músicas natalinas foram entoadas sob a execução de Bianca ao teclado. Esta havia tido a lembrança de trazê-lo na viagem, exatamente com a intenção de alegrar a festividade. Depois de saborearem a ceia, houve a troca de presentes e, a pedido geral, Bianca retornou ao teclado com uma série de músicas melodiosas e populares que alegraram mais ainda o ambiente. Em determinado momento ela interrompeu a execução para anunciar que tocaria uma música de que gostava muito e que, naquele momento, a oferecia em homenagem aos hermanos paraguaios. A autoria de la música e de la letra são de dos compositores Uno Gaúcho brasileiro e Uno paraguaio Flores e Guerreiro. Não sei se ustedes a conhecem. Índia paraguaia. E antes que alguém se manifestasse, João entusiasmado tomou da palavra rapidamente. Claro que nós outros a conhecemos. Tanto la música como la letra são muito lindas. E esta tiene gravações distintas. Uma em português e outra em espanhol. E eu poderia, Dona Bianca, acompanhá-la cantando em los dos idiomas. Mas será um prazer, João. Esta responde com sincera satisfação. Não sabia que tu cantavas. E eu não sou cantor, pero como se diz no Brasil, me defendo. E sorridente se aproxima do teclado. Neste clima alegre e descontraído a noite se estendeu até às 3 horas da madrugada. Gustavo e Bianca chegaram em Trilha das Palmeiras na antevéspera do Ano Novo. A família se encontrava reunida com Pedro e Fernanda acompanhados da filhinha Jussara, que haviam chegado no dia anterior. Somente Jurana se achava ausente. Tinhas toda a razão, Mauri, quando me aconselhaste a levar Jurana para Assunção, comentava Bianca sós com o irmão e o marido, sentados na varanda, quando me encontrei com João e vi o seu estado físico tão enfraquecido. O remorso por minhas atitudes pragmáticas doeu fundo em minha alma. Apesar do grande sofrimento pelo qual minha filha está passando, gostaria que tu tivesses visto a felicidade que se estampou em seu rosto quando ela se abraçou a ele. Com muito custo engoli umas lágrimas. Agradeço por teres aberto meus olhos. Fico satisfeito por teres acatado a minha opinião. Pelo que conheço de minha sobrinha, ela guardaria uma enorme mágoa de vocês pelo resto da vida, caso ela não pudesse ficar ao lado de João, no pouco tempo de vida que lhe resta. Concordo contigo, cunhado. Ainda bem que tua irmã te ouviu. Eu tentei várias vezes alertá-la para isso. Cansei de dizer que era desumano impedir que Jurana fosse visitar o namorado em seu final de vida. Sua atitude contrariava a religiosidade profunda que ela possui. Mas tu bem sabes o quanto Bianca é teimosa. É verdade. Traço esta confirma,
Tão logo Jurana entrou de férias, Gustavo achou que ela deveria ir ao encontro dele, e virando-se para o marido, questiona, mas enquanto ela estava frequentando a faculdade tu me davas razão. Claro. Não seria justo Jurana jogar fora sua formatura. A vida continua e ela tem que estar preparada para isso, e sorrindo para a esposa afaga com carinho a sua mão, mas agora está tudo bem, querida. Não vamos olhar para trás. Nossa filha vai precisar muito do nosso apoio daqui para frente. Com uma expressão de tristeza anuviando o rosto e o olhar distante, ela expõe seu pensamento, eu sei disso, meu querido. Só que preciso libertar meu coração da amargura que sinto por não ter enxergado antes a nobreza de caráter que esse rapaz possui. Via nele somente o fantasma da sua terrível doença que me apavorava. E querendo proteger a minha filha de um possível contágio, não me dava conta do quanto que ela estava sofrendo. Tudo isso já é passado, minha irmã. O importante agora é agir conforme falou o Gustavo. Depois que João partir, Jurana vai precisar muito do teu apoio. Suspirando, Bianca continua a expor o que lhe vai na alma. Sim. Eu sei. Porém neste momento o que me aflige é a revolta que sinto com toda esta situação. Eu bem sei que os desígnios de Deus não têm explicação. Temos que aceitá-los. Mas não consigo. Minha filha tão jovem e inteligente, com tanta doçura e sentimentos nobres, por que passar por tal provação? Com tantos rapazes de futuro ao seu redor. Na faculdade, na sociedade. Por que se apaixonar de tal forma por alguém fadado ao sofrimento? Eu venho me perguntando isto todo esse tempo e não encontro uma explicação que me satisfaça. Eu te entendo, querida. Também me questiono da mesma forma, concorda Gustavo, custa aceitar a justiça divina em casos como este. Mauri olha penalizado para ambos. Mesmo sem querer impor sua maneira de encarar a vida, ele não consegue se calar. A justiça divina é perfeita. Tanto que nos proporciona repararmos nossos erros através da reencarnação. É a única. Ora, meu irmão, Bianca interrompe ligeiro, não me venha novamente com as tuas teorias espíritas. Nós somos e continuaremos sendo católicos, apostólicos, romanos. Não acreditamos na reencarnação. Mas, Bianca, a teoria da reencarnação nada tem a ver com a linha religiosa que seguimos. Os ensinamentos de Jesus, assim como a Bíblia, têm tido através dos séculos várias interpretações, alterando muitas vezes as palavras do Mestre. O que não invalida sua essência, que é a prática do amor e do bem. E cada um deve seguir a linha de pensamento na qual encontre maior afinidade. Apartei a Gustavo querendo evitar uma longa discussão entre os dois. É assim que eu penso. E pensa corretamente, afirma Mauri, todas as religiões são necessárias. Aquele que segue a que mais lhe agrada é porque necessita daquela forma de ensinamento. Uns precisam dos rituais para se concentrarem e assim estabelecerem a ligação com a energia divina. Outros necessitam de olhar para imagens a fim de reforçarem a ligação de suas almas com as entidades de luz. Para outros ainda a obediência às regras é fundamental para afirmar a fé. Contudo existem aqueles que simplesmente, sem nenhuma exteriorização, estabelecem em sua íntima unidade com o Criador. Ora, sendo assim, meu irmão, mais uma razão para me deixares com minha teoria espiritual. Retruca Bianca, nunca consegui imaginar a mim mesma adotando, através dos tempos, um sem número de corpos diferentes e amando a um mesmo espírito também de diversas maneiras, inclusive mudando de sexo. Uma vez como pai, outra como irmã, amigo, filho, marido, mulher e assim por diante. Não consigo assimilar isto. E eu não consigo entender como você, criada por nossos pais altamente espiritualizados, tem esquecido tudo o que eles nos ensinaram, exclama Pedro, que recém chegara na varanda acompanhado de Fernanda. Aí, meu Deus! Mais um para tentar mudar a minha cabeça,
E fingindo-se contrariada dirige-se ao marido: tu vais permitir este massacre, Gustavo? Este, sorrindo, dá uma resposta surpreendente: olha, querida. Não sabes que água mole em pedra dura tanto dá até que fura. Pois é. Estou começando a admitir que a reencarnação é uma explicação lógica para os acontecimentos tão contraditórios desta vida. Como? Espanta-se Bianca, tu que me introduziste no catolicismo, estás te convertendo ao espiritismo. Não, Bianca. Sinto-me feliz na nossa religião. Continuo sendo um católico convicto. Contudo, ultimamente tenho achado plausível a teoria de múltiplas vidas. Mas por quê? Esta volta a perguntar admirada. Porque é a única explicação que encontro para o amor tão profundo e obstinado que a nossa filha tem por João. Só pode ser um sentimento muito antigo para ter tamanha força, e isso é a plena verdade, cunhado. Afirma Pedro. Veja o nosso caso. Eu e Fernanda somos um exemplo dessa teoria. Tivemos provas de que o nosso amor veio atravessando os séculos por algumas encarnações. Com certeza o mesmo acontece com Jurana e João. Pode ser que seja assim mesmo. Pois o pouco tempo de conhecimento que eles têm, não justifica tamanha paixão, admite Gustavo. Porém Bianca permanece calada, olhando pensativa para o irmão. Este, sorrindo, participa: pois vou verificar este namoro de perto. Fernanda e eu vamos para Assunção no dia 12 de janeiro. Mas que maravilha, Pedro! Não imaginas o quanto isto me tranquiliza! Exclama Bianca entusiasmada com a notícia. Mas, qual o motivo dessa súbita viagem? Vão a passeio? Não. Ele foi convidado para realizar uma palestra na Universidade Federal de Assunção, se apressa a explicar Fernanda, orgulhosa do marido. E qual o tema? Pergunta Mauri interessado. É sobre a raça Guarani. Não propriamente. É sobre a cultura de povos com diferentes colonizações, porém com raízes semelhantes. Interessante. Parabéns pelo convite. Muito merecido. É sinal de que o teu trabalho está tendo repercussão fora do Brasil, diz Gustavo animado. E já que vão visitar Jurana, quem sabe se ela não retorna com vocês. Quais milhares de astros luminosos a brilhantarem mais ainda o céu estrelado, espocavam foguetes espalhados pela cidade anunciando a chegada do novo ano. Alegria pairava no ar. Momento mágico de renovação. No esquecimento das tristezas ocorridas no velho ano que findava. Na determinação de realizar antigos sonhos. De vencer desafios. De firmar a fé e a esperança no novo tempo que surgia. Sob tal encantamento Fernandes estoura o champanhe e a espuma dourada enche as taças para brindarem a ocasião. E após os abraços e beijos trocados vieram as ligações telefônicas interligando a família com a transmissão dos costumeiros votos de um ano novo cheio de realizações e as palavras de amorosa saudade. Mesmo com a ausência de parentes e amigos que, separados pela distância ou pela comemoração festiva do Réveillon nos clubes não puderam se fazer presentes, Esperança não deixou de preparar uma deliciosa ceia e a permanência de Jurana em Assunção colaborou para um ambiente alegre. Ao som de animada programação musical, os 4 participantes saborearam as iguarias típicas que por tradição paraguaia são servidas na passagem de ano. Jurana, entusiasmada com as novidades, começou também a relatar os costumes brasileiros e, a partir daí, vieram as reminiscências da sua infância, entremeadas com as de João. E em dado momento ela pergunta vivamente interessada: Dona Esperança, a senhora poderia me mostrar os retratos de João quando criança? Certamente, minha filha. Vou buscá-los. E pressurosa vai atender ao pedido, retornando pouco depois com uma caixa bem grande. Pronto. Aqui estão guardadas todas as fotografias que tenho da família. Vamos procurar as de João. E entre risos, apreciações e relatos de casos acontecidos com este, desde a infância até a adolescência,
Jurana foi tomando conhecimento da história familiar, passando a se interessar pelas demais fotos antigas. Esta que está comigo no colo é a minha avó paterna. Era índia. É dela que vem o sangue guarani que corre em minhas veias, explica João, porque a mãe é descendente de espanhóis e ingleses radicados na Argentina. O contrário do que acontece comigo. A parcela de sangue guarani que eu trago escondido sob meus cabelos vermelhos e o rosto sardento, vem do meu avô materno, e virando-se para Esperança ela pergunta sorrindo, a senhora sabia que meu avô era índio guarani? Sim, querida. João já havia me contado, porém sem maiores detalhes. Como era ele? As duas passam a conversar distraídas e não se dão conta de que João silencia olhando detidamente uma foto em suas mãos. Todavia Fernandes estranha a expressão no rosto do filho. O que se passa, João? Está se sentindo mal? Não. Apenas intrigado. Senti uma sensação de formigamento nas mãos quando apanhei este retrato. É a minha mãe ainda bem jovem, não é? Pergunta mostrando a foto para o pai. Sim. Foi tirada em Buenos Aires bem antes do nosso casamento. E este que está abraçado a ela, quem é? Interessa-se João sentindo uma leve taquicardia. É o padrinho. Primo muito amigo do pai dela. O lado inglês da família, explica Fernandes. Ouvindo isso Esperança vira-se ligeiro para o filho, explicando, é o tio Frank. Eu o adorava. Esta é a última foto que ele tirou. Semelhante a um flash, um clarão invade a mente de João trazendo à lembrança o momento de seu despertar no hospital astral, quando permanecera em coma, após o acidente em Trilha das Palmeiras. Sente-se estranho. E quase num murmúrio ele afirma, eu o conheci. Surpreendida com esta observação, Esperança contesta, impossível, meu filho. Você está fazendo alguma confusão, pois ele morreu pouco tempo depois que nós dois tiramos este retrato. Foi em um acidente aéreo viajando para a Inglaterra, 2 anos antes de meu casamento com seu pai. Mas eu estive com ele, João volta a afirmar, ele era o mentor que me recebeu no Hospital dos Franciscanos. Os demais se entreolham abismados com tal afirmativa e antes que possam se manifestar, João os assusta caindo num sono profundo, com a cabeça inclinada sobre o espaldar da poltrona onde se encontrava sentado. Entrara subitamente em um transe, fazendo uma regressão espontânea à ocasião da despedida com o mentor. Seu espírito saíra do corpo físico e planava como espectador sobre a cena ocorrida. E as palavras trocadas entre ambos se faziam ouvir claramente em seu íntimo. Quanto ao nome e à nacionalidade que adotei em minha última encarnação, deixo para que você os descubra nas fotos antigas guardadas com sua mãe. Fernandes, preocupado, toma a pulsação de João, mas esta se encontrava normal. Esperança, aflita, vai tentar reanimá-lo, no que impedida por Jurana que, segura de si, acalma os dois, não se preocupem. Ele já está começando a retornar. Vejam como suas pálpebras estão se agitando. João entrou num transe espiritual, e, confiante, explica, já assisti e isto acontecer com outras pessoas lá no centro espiritualista que estou frequentando. Não se preocupem, vamos aguardar um momento. Segundos depois ele retoma sua consciência física e com a voz embargada pela emoção, relata o que lhe acontecera. Reviver a sua permanência no hospital astral e os ensinamentos do mentor, até o momento do encontro com seu mestre. A partir daí, nada mais lembrava. O véu do esquecimento toldara sua memória. Esperança de tão impressionada nada comenta. Somente olha para o filho. Fernandes, entretanto, afirma admirado, esta é mais uma prova incontestável da continuidade da vida após a morte física, que você recebe, meu filho. Pouquíssimas pessoas, João, têm a graça de receber tal confirmação. É uma benção divina. Realmente, pai.
E Deus está mostrando a vocês que continuarei vivo depois que eu partir. Num rápido impulso, Esperança se abraça ao filho quase chorando. Não fale assim, meu querido. Está muito longe de acontecer isso. Mãe. Sejamos realistas. O meu momento está chegando e isso que me aconteceu agora, veio para que vocês não mergulhem em tristeza profunda com a minha ausência. Traço e enquanto procura consolar a mãe aconchegando-a de encontro ao coração, seu olhar dirige-se a Jurana que com esforço tentava segurar as lágrimas que já brilhavam em seus lindos olhos. E é principalmente para ela que ele dirige suas palavras. Temos que aceitar com naturalidade o momento da separação, das despedidas. Conscientes de que a vida é eterna e que voltaremos a nos reunir. O amor é o elo que nos manterá unidos para todo sempre. Sabe as palavras, meu filho? Fernandes confirma emocionado. O amor é a energia mais poderosa do universo. A energia divina, criadora, que nos propiciará a vida plena da felicidade eterna. Todavia, a experiência física material limitada pelo véu do esquecimento, deixando o ser humano seguir o seu caminho dentro do livre-arbítrio, tem as suas surpresas. Inexplicavelmente na primeira manhã do novo ano, João despertou mais revigorado. Dormira profundamente, sem sonho algum. Sentindo o desejo de apreciar a manhã que já ia alta, abriu a janela do quarto. A visão do céu azul, do verde das árvores, do esvoaçar dos pássaros, deram-lhe a sensação de que a natureza o acolhia, enquanto o calor do sol a o abraçava. Sentiu dentro de si uma forte energia que o levou a pensar em dias futuros. Quem sabe se o meu tempo aqui na Terra não está findando e eu ainda tenho algo a realizar. Não, isso é impossível. Meu corpo está definhando dia a dia. Mas, que estranho. Hoje me sinto mais forte. Ou será a visita da saúde que surge na antecâmara da morte? Se assim for, agradeço ao Pai tudo o que eu aprendi nesses últimos anos e todo o amor que tenho recebido. Desejo apenas que a minha passagem seja tranquila e consciente. A aceitação das provas difíceis como fatos necessários ao resgate dos erros e ao aprendizado espiritual. A compreensão de que a prece deve ser direcionada para se alcançar a harmonia e a evolução. E a prática do amor em todos os momentos da vida, certamente operam o milagre da renovação. A dedicação e o amor incondicional de Jurana e dos pais foram a alavanca que impulsionou João a desejar viver. E a cada dia ele se fortalecia. Quando Pedro e Fernanda chegaram para visitá-lo, ele pôde acompanhá-los no carro a fim de mostrar-lhes a cidade. E durante uma tarde em que Esperança levou Jurana e Fernanda para fazerem compras no movimentado centro comercial, Pedro aproveitou para conversar a sós com João, no jardim de sua casa. Uma longa e amistosa conversa se desenrolou entre ambos. João, a interação da cultura indígena com a cultura espanhola e o respeito às origens guaranis que o povo paraguaio possui, é tudo o que eu mais desejo que aconteça no Brasil. Para isso tenho lutado sem esmorecimento. Mas, pelo que estou sabendo, o seu trabalho tem sido muito reconhecido, porém não a nível nacional como eu gostaria. Além do que, não é o reconhecimento que eu anseio, João, mas sim elevar aos olhos do povo brasileiro a raça guarani. João olha para ele falando com admiração. Apreço a sua garra, a sua determinação, Dr. Pedro. Sorrindo com simpatia este contesta, por favor, vamos deixar de lado a cerimônia. Esqueça o doutorado. Afinal, sendo tio da tua namorada, sou quase teu tio também. Ah! Como eu gostaria que assim fosse. Eu seria o homem mais feliz do mundo se pudesse me casar com Jurana. Eu amo profundamente, mas sei que é um sonho inatingível. Pedro se cala, permanecendo pensativo por alguns momentos. Quando volta a falar, o seu olhar parece penetrar a alma de João. A vida é imprevisível, meu caro. Não sou vidente, porém sinto que algo em ti está desabrochando. É como se existisse em teu íntimo uma planta murcha,
que aos olhos dos demais parece estar fenecendo. Mas, a energia vital continua latente em suas raízes, aguardando o tempo necessário para vitalizá-la novamente. Admirado com tais palavras e entonação como foram ditas, João comenta: que estranho me falar desse jeito. Estou surpreso, pois é assim que venho me sentindo ultimamente. Parece que existe uma energia se movendo dentro